Um pouquinho mais de luz aqui, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler sobre um dos milagres que o Senhor Jesus efetuou. E esse milagre é um milagre muito interessante, muito importante. Na verdade, o tema da nossa conversa nessa noite vai ou brota de uma pergunta que nós vamos ler. O texto diz assim, João capítulo 5. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente, o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Senhor, fala-nos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa conversa é aquele que aparece no versículo de número 6, numa pergunta que Jesus faz a este homem: queres ser curado? Antes, porém, de extrairmos do texto alguns ensinos, eu preciso dizer que os milagres no Novo Testamento, eles não são um fim em si mesmos. Os milagres, na verdade, se constituem em ilustrações, em modelos, em exemplos, estímulos, para que, em percebendo aquilo que Jesus faz no corpo, na matéria, nós sejamos encorajados
a experimentar aquilo que ele faz na alma de uma pessoa. Este milagre, ele inaugura o período de hostilidades no ministério de Jesus. A partir deste milagre, nós observamos que os próprios discípulos vão sentir medo de seguirem a Cristo. Se você vier comigo, por exemplo, ao capítulo de número 6, no desenrolar do ministério de Jesus a partir deste milagre, lá no versículo de número 66, evidentemente que Jesus operou outros milagres, e diz o texto que a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Mas ainda, dizer que este milagre foi operado num dia de sábado, e preste bem atenção, o sábado para o judeu é uma instituição que não se pode tocar, é um pilar que não pode ser removido. E operar o milagre em um sábado, porque o texto diz que foi em um sábado que ele operou este milagre, está no versículo de número 9, era e é uma extraordinária manifestação de que para o Senhor Jesus, o indivíduo, a pessoa, no caso este homem paralítico, é infinitamente mais importante do que a instituição do sábado. Ou seja, você e eu somos preciosos aos olhos de Jesus. Foi um milagre público acontecido na entrada da cidade e diante do tanque de Betesda, próximo à porta das ovelhas, ou porta pertencente às ovelhas. O milagre acontece então no tanque de Betesda, que significa casa de efusão, ou conhecido como casa da misericórdia. O tanque de Betesda seria para nós hoje um hospital público, onde as pessoas se aglomeram, buscando solução, buscando uma consulta, buscando uma cura. Eu posso dizer que o Betesda era o grande hospital público da cidade. Era a única esperança para os enfermos. E o texto diz, no versículo 3, que uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, para lá se dirigiam em busca de cura. Um homem, 38 anos, enfermo, 4 décadas, que tem a sua história mudada a partir desse momento que ele se encontra com Jesus. E eu quero lhe convidar a pensar comigo a partir dessa pergunta: queres ser curado? É uma pergunta de resposta tão óbvia. Imagine, Jesus perguntar para um homem 38 anos enfermo, 38 anos inválido, e Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Como assim? Não faz muito sentido, parece. Parece que é uma pergunta de resposta tão evidente. É aquela pergunta para a qual a resposta já está estampada. Está escrita em letras garrafais. Perguntar para um homem naquela história, 38 anos, à beira do tanque de Betesda: queres ficar curado? Parece óbvia. Mas eu quero lhe convidar a pensar comigo, à luz do texto,
por que é que Jesus fez aquela pergunta àquele homem e tirando do texto instrução, ensinamento para nós hoje. Em primeiro lugar, Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Porque uma pessoa tanto tempo enferma pode acabar se acostumando com a sua enfermidade. Incorpora a sua enfermidade de 38 anos ao seu estilo de vida, como se a enfermidade fosse normal. Olhe para mim, há pessoas que se acostumam com uma enfermidade. Muitas vezes não é uma enfermidade no corpo. Pessoas que se acostumam com enfermidades emocionais. Mecanismos emocionais que aprisionam a pessoa. E ela incorpora essa enfermidade como se fosse algo normal. Não consegue vislumbrar e imaginar que a sua história pode ser mudada. Agora preste bem atenção. Todas as criaturas vivas têm certa capacidade de acomodação, mesmo diante de situações extremamente desagradáveis. Lá no Nordeste eu já vi ilustração, já vi imagens e documentários. Muitas vezes aquelas árvores pequenas, ainda com seu tronco, seu caule muito pequeno. E muitas vezes abraçam aquela árvore com algum tipo de material resistente, estrangulando aquela árvore, que vai ganhando volume, que vai crescendo, que vai se expandindo. E o que acontece? Aquele anel, ele é abraçado, antes abraçava, agora ele abraça, chegando ao ponto, muitas vezes, de esconder, de ficar escondido no tronco daquela árvore, por uma razão simples. A capacidade que todo ser vivo tem de se acomodar, e até mesmo diante do desconforto. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que nesse momento em que houve este pregador, vem à sua memória situações tão desconfortáveis, mas o indivíduo vai se acostumando. Ele tem um comportamento errático, equivocado, destrutivo para ele e para os outros, arrastando atrás de si feridas e ferindo, machucando pessoas, e chega um ponto que o indivíduo se acostuma. Por isso a pergunta é pertinente. Queres ficar curado? Segundo lugar, por que Jesus perguntou isso para este homem paralítico? Porque uma pessoa, por tanto tempo enferma, pode criar expectativas equivocadas para a solução do seu problema. Versos 3 e 4, neste jazia grande multidão, esperando o movimento das águas, um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Era uma crendice. Era, na verdade, uma tradição. Uma crença construída de que alguém, um anjo mexia nas águas, e as águas do tanque de Betesda, como você deve ter visto já em uma piscina
de hidromassagem, que as águas saem intermitentes, a compreensão que foi construída é de que aquela intermitência das águas era um anjo que mexia, trazendo cura. 38 anos o homem não conseguia sequer ser colocado naquela água. Sabe o que a gente aprende? Pessoas desesperadas são sensíveis às crendices. Nada alimenta mais a crendice do que o desespero. Imagine uma pessoa desesperada. Se alguém disser para ela, se você for a determinado lugar e fizer determinada coisa, ainda que este ato implique em risco, implique em gasto, o desespero empurra a pessoa para a solução, ainda que equivocada. Por isso Jesus perguntou, você quer ficar curado? Estão me acompanhando, irmão? Quantos estão me acompanhando? Mas eu quero avançar um pouco mais. Por que Jesus perguntou isto a este paralítico? Porque uma pessoa, por tanto tempo enferma, pode criar uma dependência da atitude dos outros para solucionar o seu problema. Se não, vejamos. O texto diz, no versículo de número 6, Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu dependo de alguém e não tem ninguém que me ponha no tanque. Olha para mim. Há pessoas que vivem na dependência dos outros. E nem sempre dependência financeira. Porque a dependência financeira é circunstancial. Nós vivemos uma sociedade em que, diferentemente do passado, onde o papel da mulher era de cuidar da casa, dos filhos, com o advento do método contraceptivo, associado ao ingresso da mulher nas universidades, este papel de quem em casa cuidava dos filhos, se dedicava à educação dos filhos, trouxe a mulher para o mercado de trabalho. Os dois trabalham, de modo geral. E muitas vezes, uma situação inesperada de desemprego faz com que um seja dependente do outro. É uma dependência circunstancial. Mas há outras modalidades de dependência que são desastrosas. Não tem ninguém que me coloque no tanque, disse o homem paralítico. E a pessoa que vive na expectativa da atitude dos outros, elas começam a acreditar que os outros são a solução, mas também que os outros são o problema. É fácil terceirizar a culpa. É fácil responsabilizar outro. É fácil encontrar um culpado para os seus infortúnios, quando seria mais honesto olhar para si mesmo. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Com certeza, muitos de nós somos abençoados pela ação e pela fé que outros tiveram. Há pessoas que são tão usadas, a fé que elas tiveram nos impulsionou quando nós mesmos não acreditávamos.
E alguém chegou e disse assim: avança. Ontem na live que eu fiz, entrevistando o brigadeiro, o pastor Luiz Carlos Barbosa Ribeiro, irmão da Jambres e da Lúcia, que são membros da nossa igreja, saído do Morro do Gama, morando no bairro São João, onde alguns amados irmãos moram. Deus o tirou de uma posição tão simples e o colocou no mais elevado posto da carreira militar na aeronáutica. Mas quem ouviu a nossa entrevista ontem, ele destacou o que lhe disse o seu pastor da sua juventude, pastor Delcídio. Tive o privilégio de conhecê-lo. Os assembleanos que me ouvem ou que têm na família assembleanos devem se lembrar. Pastor Delcídio, um homem sério, sisudo, mas num temor impressionante. E ele contou ontem. E quando ninguém acreditava, aquele pastor disse para ele: confie em Jesus. Confie em Jesus. Fez prova para a escola preparatória de cadetes. Que história linda, eu a repito porque é inspiradora, sobretudo para os jovens. Estudando até as 3 horas da manhã, com livro emprestado, acordando às 6 horas para trabalhar como carregador de bolsa de madame. Ele deu alguns nomes ontem. Foi fazer a prova lá no Maracanã, com uma simplicidade muito grande, fez a prova. Ele soube o que passou porque o patrão da casa onde ele trabalhava como faxineiro chamou aquele jovem. Eu estou reportando que você ouviu ontem, ou pode ouvir, está gravado. Quando o seu patrão, com o jornal na mão, disse assim: vem cá, seu nome está aqui no jornal. Ele passou. Foi para a AFA, Academia da Força Aérea. E foi galgando postos, galgando postos, galgando postos. Alguém lá atrás acreditou e disse: confia. Há pessoas que atuam de forma inversa. São verdadeiros, como é que eu diria? Perturbadores de sonhos. É gente que olha assim: não, isso não é para você. Pensa numa pessoa que sai do Morro do Gama, e aqui eu falo, obviamente, sem qualquer demérito, de família simples, muitos filhos, e ele pegou aquela palavra: confia em Jesus, confia em Jesus, confia em Jesus, entra no EPICAR, vai para a AFA, e depois vai crescendo, e vai para oficial, e depois vai galgando postos, e aprende a pilotar aeronaves, e pilota o jato, e pilota helicóptero, e vai representar o Brasil na construção da aeronave AMX na Itália. 3 pessoas, um dos representantes das Forças Aéreas Brasileiras, saído de Barra do Piraí, porque pegou aquela palavra: confia, 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 confia. Tem gente que diz assim: não vai dar certo, isso não é para você não, é muita areia para o seu caminhão. Já ouviu isso? São ladrões de sonhos. Ladrões de sonhos. Ouçam-me, jovens que aqui estão. Não vem fácil. Eu ouço pessoas dizendo assim: criança, menino, o que você quer ser quando crescer? Quero ser médico. Pergunte à doutora Raíza ali o que ela fez para entrar numa federal lá em Petrolina. Ralou muito. Quero ser médico. Ei, olha para mim, sinto dizer, querido, se você gasta seu tempo com Facebook, WhatsApp, Instagram, você vai ser médico no dia 30 de fevereiro.
Nunca. Está entendendo? Ninguém me põe a iniciativa de cura para a nossa vida. Isso é a partir de você. Quem vive na ação do outro, na dependência da ação do outro, sempre vai projetar no outro a raiz dos seus infortúnios, assim como projetar no outro a solução para os seus dissabores. Quarto lugar. Estão comigo até aqui? Quantos estão me acompanhando? Amém? Queres ser curado? Por que Jesus disse isso? Porque uma pessoa, por tanto em tempo enferma, acaba ficando frustrada por ver que outros recebem a benção. Passa por ele. Aqui no texto, é dito, no verso 7, enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Vai embora a benção. Você já deve ter visto isso. Aquilo que estava pertinho de você e foi embora, caiu no colo do outro. A fala desse paralítico esconde uma frustração. Outro antes de mim. Mas você quer ser curado? Pergunta que eu deixo nesse auditório, nessa noite. Você quer ser curado? Quer experimentar algo sobrenatural na sua vida? Você quer experimentar um milagre na sua vida? Então aprenda. Em último lugar, que uma pessoa, por tanto tempo enferma, precisa entender que a obediência precede ao milagre. Observe o que aqui diz o texto. Depois deste homem dizer, olha, não tem ninguém que me ponha no tanque, eu estou tentando entrar. No verso 8, Jesus disse assim, levanta-te, toma o teu leito, a tua esteira e anda. Olha o que o texto bíblico diz no versículo de número 9. Versículo 9 diz assim, imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. Foi a obediência. Olha para mim aqui, irmão, eu estou caminhando para o fim. Essa palavra para você, irmão querido. Para você, amigo visitante. Um princípio básico nas Escrituras tem a ver com obediência. O Senhor não força qualquer pessoa a fazer o que ela não deseja. Há necessidade de obediência. E quem obedece, desfruta o milagre. Sua vida pode ser mudada. Este milagre foi registrado para construir fé no seu e no meu coração. Você quer ser curado? Perdão por seus pecados? Transformação, salvação, vida nova, você quer? Você quer? Você quer? Nessa noite, nós vamos celebrar a ceia. Eu quero lhe convidar a curvar a sua cabeça. Nós vamos consagrar os elementos da ceia. Mas antes de orarmos pelos elementos da ceia, eu quero desafiar você a abrir seu coração para Jesus.
Eu quero desafiar você a entregar o seu coração a Jesus. Eu quero desafiar você a dizer: Jesus, eu quero hoje. Eu quero ser curado, eu quero ser perdoado. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu aceito o Senhor como meu Salvador na minha vida. Senhor, Tu sabes aqueles que estão ouvindo e que conseguem se identificar com este paralítico. Eu oro pedindo ao Senhor que nesta noite, mais do que dizer eu quero ser curado, tenham a atitude de obediência, como este homem teve. Imediatamente, ele pegou a sua esteira e estava curado. Nós vamos participar da ceia, que este momento seja um momento de contrição, onde os elementos simbolizam o pão, o corpo e o suco, o vinho, celebrando, Pai, o que o Senhor Jesus fez na cruz em nosso lugar. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão servir. Você não vai precisar colocar a sua mão na bandeja. Alguém vai lhe servir com todo cuidado. Com todo cuidado. E nós vamos participar da ceia juntos, mas daqui a pouco. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início eras Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber, é sobre bens, riquezas e poder, grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou. Jesus me salvou. Alguém não foi servido? Erga sua mão lá atrás. 2 pessoas, por gentileza. Alguém mais não foi servido? Maior que reino, alguém mais não foi servido? Que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início eras Deus.
poder, é sobre bens, riquezas e poder. Vamos ficar em pé, irmãos. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, meu Jesus pensou em mim. Nós vamos nesse momento juntos comer o pão e juntos vamos beber. Um ato memorial, uma ordenança. Assim, façamos juntos, irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, por essa experiência tão doce. Eu quero nesse momento, Pai, em que vou convidar pessoas a tomarem uma decisão, entregando a vida a Cristo. Querem ser curados? Pergunta tão simples, resposta tão óbvia. Mas quantos que preferem a doença, preferem continuar numa vida que lhes faz mal, que lhes prejudica e aos outros? Eu oro, Senhor, para que nesta noite muitos decidam entregar a vida a Cristo. Você que está me ouvindo nessa hora, se deseja entregar a sua vida a Jesus, ore comigo, faça sua a minha palavra, repetindo-a bem simples, baixinho aí onde você estiver. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ser curado, eu entrego a minha vida ao Senhor, reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Nessa noite, eu decido entregar a minha vida a Ti. Me ajuda a conhecer mais, a compreender melhor. Tem misericórdia de mim. Continue com a sua cabeça reclinada. Senhor, Tu sabes aqueles que oraram comigo aqui em casa. Eu vou convidá-los a que manifestem publicamente a sua decisão. Em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, deseja entregar a sua vida a Cristo, eu vou lhe convidar a um gesto simples. Levantar sua mão, onde você estiver. Alguém aqui quer dizer assim: pastor, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Eu quero ser curado. Eu quero entregar